Olá, pessoal do segundo ano do Colégio Avicena de Leme. Hoje nós vamos começar os prenúncios do modernismo literário. Entre o século XIX e XX, há um período de transição. E esse período de transição tem um nome bastante sugestivo de pré-modernismo. O prefixo pré diz tudo. É moderno? É. Mas já é totalmente moderno? Não. Ainda tem um pé no século XIX. Então, imagine um passo. Um pé está no século XIX, ainda é passado, e um pé já está no século XX, já é futuro. E é justamente nesse meio termo que se instala o pré-modernismo. O prefixo pré diz exatamente isso. Um período que demarca a literatura produzida na virada do século XX é o pré-modernismo, ou seja, é preparatório de transição. Não se trata de um movimento organizado e consciente com um projeto político-literário desenhado. São autores e obras as mais variadas que demonstram uma certa consciência crítica da realidade brasileira da época. Em cada livro há uma problemática crítica tratada de modo consciente. Exemplo, em Os Sertões do Euclides da Cunha, a Guerra de Canudos. Em Urupês do Monteiro Lobato, a famosa figura do Jeca Tatu, que é o caboclo abandonado pelas autoridades governamentais, que acaba sofrendo o amarelão. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, a história de um nacionalista extremamente ufano chamado Policarpo Quaresma, que acha que o Brasil é o país mais bonito, mais moderno, mais perfeito que existe e que acaba tendo seu triste fim. O pré-modernismo é uma escola literária onde autores e obras apresentam consciência crítica da realidade brasileira. Não existe pré-modernismo em Portugal, na França, na Inglaterra. Não. É uma escola tipicamente brasileira. E as perguntas aí são 4. Liste 3 palavras com o prefixo pré. Que sentido esse prefixo agrega às palavras que compõem? Um prenúncio, uma transição. Pré-vestibular é antes do vestibular. Pré-requisito, um pedido anterior. Pré-moderno. De que modo a literatura pode ser, como acreditavam os pré-modernistas, uma intervenção social? Eu faço uma denúncia, eu mostro uma consciência política, uma consciência social, uma consciência cultural, econômica, sobre determinados e variados aspectos da sociedade. Que escritor brasileiro você acredita que pratica hoje uma literatura de resistência e de renovação? Olha, vários. Até pelo momento em que vivemos. A literatura tem esse caráter de intervenção social desde que é literatura. Considere a reprodução da obra A Pátria, de Pedro Bruno, pintada em 1909, que concepção de país ela revela? A recém-criada República, dando aí toda essa ênfase patriótica, mostrando num ambiente familiar, religioso, inclusive, toda essa questão de um país
do futuro. Não se esqueça de que o centro das atenções aqui é a própria criança. Um país tem que olhar para a sua infância, justamente porque essa infância representa o seu futuro. Digo religioso porque você percebe aqui, né, a situação. Tem aqui a figura do Deodoro da Fonseca e a própria bandeira republicana, que é uma bandeira positivista. O jardineiro Timóteo. O texto é bastante longo, fala a respeito de um jardineiro tradicional, um negro que vivia numa fazenda no interior, tomando conta de um jardim muito particular, por mais de 40 anos. E, na verdade, esse jardim acaba virando uma espécie de memória viva da casa. Por quê? Porque em todos os acontecimentos, o Timóteo fazia uma colocação no jardim de uma determinada planta, de uma determinada flor. Então, por exemplo, ele tem lá um jasminzeiro que cuida com todo carinho, como se fosse um senhor velho. Esse senhor velho era o antigo dono da fazenda que acabou comprando ele, Timóteo, como escravo. Então ele trata esse jasminzeiro de uma maneira bem diferenciada. Nesse parágrafo aqui fica evidente essa situação. Ele diz assim: bem no centro erguia-se um nodoso pé de jasmim do cabo, de galhos negros e copa dominante, ao qual o zeloso guardião, que é o Timóteo, nunca permitiu que outra planta sobrecedesse em altura. Simbolizava o homem que o havia comprado por 2 contos de réis de um importador de escravos de Angola. Então, há essa tradição. Ele vai colocando no jardim a própria história da casa grande da fazenda. Só que a fazenda é vendida e, consequentemente, há necessidade dos novos donos de remodelar. Entre outras coisas, o novo dono pede para que o Timóteo simplesmente desfaça o jardim. E o que o Timóteo faz? Tudo bem, eu não vou fazer isso, eu prefiro morrer, prefiro sair das terras, do mesmo modo que a família anterior saiu, perdi todos os registros. No fundo, é uma grande metáfora que o senhor Monteiro Lobato está estabelecendo, mostrando a transição do tradicional para o moderno. Depois você lê com toda calma, existe aí o vocabulário, e vamos tentar, nesse conto, responder ao que se pede. A primeira questão diz assim: o conto inicia com a representação de um espaço, o casarão da fazenda. Logo no primeiro parágrafo, várias expressões são usadas para enfatizar o caráter antiquado do cenário. Destaque algumas no texto. Então vamos ao texto lá no primeiro parágrafo para a gente verificar essa situação. Deixa eu marcá-lo aqui. Marcando aqui o primeiro parágrafo. O casarão da fazenda era ao jeito das velhas moradias. Frente com varanda, uma ala e pátio interno. Neste ficava o jardim, também à moda antiga, cheio de plantas antigas, cujas flores punham no ar um saudoso perfume de antanho, de tempos antigos. 40 anos havia que lhe zelava os canteiros o bom Timóteo, um preto branco por dentro. Aqui vale a pena destacar as polêmicas que se estabelecem a respeito do racismo do senhor Monteiro Lobato. Na época em que ele viveu, como um escritor pré-moderno, ele registra a consciência crítica da realidade daquele momento. E naquele momento, recém-republicano,
recém-abolicionista, ainda há todo um resgate inercial dessas posturas. O negro liberto, ele não vai embora, ele fica na propriedade até por uma questão de proteção, de falta de opção às vezes. O dono, o antigo proprietário, permite isso e cultiva isso também. Tem ali uma relação afetiva muito forte, que é o que o texto mostra. Agora veja, o fato dele usar palavras como essa expressão um preto branco por dentro, né, ou outras expressões aí mais que você encontrará ao longo do texto, tem uma pecha racista, uma diferença de postura. Mas seja como for, aqui na nossa apostila, tem em história, vemos que deu uma lidinha nesse senso crítico que está estabelecido aqui, que é de suma importância. Timóteo é dotado de um mundo interior, ou seja, ele é mais do que a mera representação de um papel ou função social. Timóteo é o protagonista de sua história, algo incomum na literatura da época. Eu não tenho bola de cristal, eu vivo aquele meu momento e eu preciso ler a literatura quando ela foi feita. Agora, posso fazer toda uma análise crítica com os olhos atuais. E aí sim eu percebo determinado resquício racista de embranqueamento de poder. A figura de Timóteo, com seus cuidados com o jardim da casa, oscila entre o protagonismo e a servidão. Em que momento se percebem esses papéis desempenhados pelo jardineiro? O Timóteo é colocado como um poeta que fica ali cultuando suas flores dentro desse registro da história da fazenda e da sua própria história. Então, por um lado, ao registrar a fazenda, ele ainda é subserviente, toma conta do jardim, etc, etc. Mas, por outro lado, também ele é uma espécie de dono do jardim. O jardim fica à mercê dele, então ele também tem esse protagonismo. É a própria passagem entre uma tradição e uma modernidade, entre um universo rural e um universo urbano que já está começando a aparecer no Brasil. É uma diferença da própria sociedade brasileira e da própria passagem do século XIX para o século XX. A terceira. A venda da fazenda é o elemento de conflito do conto. Contra ela, nada pode Timóteo com seus pobres argumentos de poeta, até porque também, para que serve? Por que Timóteo resistia às possibilidades de modernização do lugar? É justamente porque ele registra todo o passado, toda a tradição, todo esse ambiente rural. Considere uma das falas finais do jardineiro. Não se mata assim um pobre negro velho que tem dentro do peito uma coisa que lá na cidade ninguém sabe o que é. A que coisa Timóteo se referia? Explique. Olha, de foro íntimo, como protagonista, essa coisa é a própria tradição. Poderia até colocar no sentido de preservação de uma memória, coisa que o moderno vem perdendo, até porque só se interessa por aquilo que de fato é prático, por aquilo que de fato é imediato. O jogo de flores, por mais bonita, por mais maravilhosas que sejam, são flores importadas que não pertencem à situação natural brasileira e por aí afora. E o Timóteo ele tenta preservar tudo isso. Tem esse resquício tradicional. Mais para frente, o que a gente vai ver, né? Aqui tem a foto do Monteiro Lobato. Mais para frente a gente vai estudar o Lobato à parte. Entre dois Brasis. O Brasil tradicional, antigo,
e o Brasil moderno, já do século XX, na proposta pré-moderna, na proposta de transição, de estar com os pés, um no século XIX, outro no século XX. Dê uma olhadinha, veja esse conto, esse livro chamado Negrinha, é bem interessante o que é colocado aí, e a ideia do pré-moderno. O pré-moderno é a última escola do sincretismo cultural, termina em 1922, quando da realização da Semana de Arte Moderna, e inicia-se em 1902, 20 anos antes, com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha. O livro Os Sertões está no plural, justamente porque tem mais de um. São os vários Brasis que a gente encontra. No caso de Os Sertões, o Brasil litoral e o Brasil interior. O Brasil litoral buscando a modernidade e o Brasil interior já com o tradicional. Para começarmos o nosso estudo do pré-modernismo, vamos abordar um poeta, um escritor muito sui generis, chamado Augusto dos Anjos, o poeta da transição. O Augusto dos Anjos é chamado de sincrético. O que significa sincrético? Misturado. Ele é um escritor que tem o lado moderno, mas também tem o lado tradicional, por isso um poeta de transição. Pelo lado tradicional, é realista, é naturalista, altamente científico, parnasiano, preocupadíssimo com a forma, com a lapidação do poema, e simbolista, sugestivo, introspectivo, cheio de nonsenses, de psicologismos. Então, acaba confluindo, misturando todas essas estéticas do século XIX. Mas, por outro lado, já tem um pé no século XX. Ele registra o cotidiano, fala do jeito que escreve do jeito que o povo fala. Ele tem um livro muito particular, de 1912, chamado Eu, e depois acrescido de outros poemas, Eu e Outras Poesias. O que nos interessa do Augusto dos Anjos? Tem um tom expressionista. O expressionismo já é uma vanguarda europeia. Deforma bruscamente a realidade de modo irônico. É grotesco. A palavra grota significa gruta, caverna. Quando você entra numa caverna, o ambiente é escuro. Ao iluminá-lo, o que acontece? O jogo de luz e sombra faz uma série de figuras. A figura do elefante, o rosto de Cristo, o camelo e por aí afora. Você nota isso também nas nuvens, na própria pipoca, no relevo, né? Aquela ideia de que parece, sugere, expressa uma determinada figura. O expressionismo. Ele é científico e tem o determinismo naturalista. Aquela ideia de que o ambiente, a raça e o momento histórico determinam o comportamento social. A temática prosaica do dia a dia, do cotidiano, fala de fósforo, fala de escarro, fala de beijo, coisas do dia a dia. Isso já é bem moderno. O vocabulário escatológico, cheio apelos para excrementos, fluidos corporais, dizem até que ele é necrófilo. O que é necrófilo? Ele tem atração por coisas podres, por coisas mortas. Necrotério, lugar onde ficam os corpos. Ele é necrófilo. Ele tem uma certa atração por essas coisas ligadas ao podre. Exemplo, Psicologia de um Vencido. É um soneto perfeito, 4-4-3-3, decassílabo rimado. E diz assim no conteúdo, vamos ler como ele é diferente. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância,
Sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e a me deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bem diferente. Tem um tom pessimista, porque está falando da morte, carregado de situações científicas, introspectivas, científico-naturalista, introspectiva, simbolista, muito preocupado com as rimas, com a métrica, lapidando o poema parnasiano. E, ao mesmo tempo, é o poeta do hediondo, de uma situação banal, moderna, expressionista. Aplicando conhecimentos. Temos aqui dois quadros, um do Antônio Carlos da Silva Porto, Guardando o Rebanho, de 1893, e um outro do Lazar Segal, O Bebedouro, de 1927. Repare na proximidade temática, porém os estilos são completamente diferentes. Esse aqui é tradicional, a gente poderia dizer realista, esse aqui é moderno, a gente poderia dizer expressionista. Que semelhança há entre as cenas retratadas? Ambas as cenas são campestres, ambas as cenas são rurais. Falam de rebanhos e de pastores. Você diria que a diferença mais explícita entre as imagens está nos elementos retratados ou na maneira como foram mostrados? Na maneira como foram mostrados, que é justamente o estilo. Esse é um estilo do século XIX, esse é um estilo do século XX. Considerando a data em que as obras foram produzidas, que concepção de arte a imagem revela? Uma imagem realista, uma imagem moderna. A imagem moderna é anti-aristotélica, que significa ela não trabalha com mimeses. Depois nós vamos ver esse conceito de uma maneira um pouco mais credenciada. O que importa é que, até então, a arte retratava, representava, imitava a natureza. De agora para frente, eu não faço mais isso. O moderno é anti-aristotélico, antimimético. Ele pode pintar uma pessoa de pele verde. Existe? Não. É mimético? Imita a natureza? Não. É moderno. Depois a gente volta nesse conceito. Texto para as questões 2 e 3. Versos íntimos. É um soneto também, 4433, decassílabo, rimado, chamado Versos Íntimos. É do Augusto dos Anjos. Diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escavo. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. É bem diferente, certo? As perguntas que temos aí. O vocabulário empregado pelo autor foi, muitas vezes, considerado agressivo e até não poético pelos leitores da época. Imagina, você está falando que o beijo é a véspera do escavo? Que expressões do poema confirmam essa tendência? O poema todo, né?
A poesia de Augusto dos Anjos é marcada por um tom materialista que o aproxima do pensamento determinista dominante na segunda metade do século XIX. Determinismo, cientificismo, típico do naturalismo na literatura. Que versos reproduzem esse pensamento? O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. É o ambiente determinando o comportamento. Eu moro numa terra miserável, é o ambiente, eu tenho um comportamento miserável. Em síntese, dê uma olhadinha aí, é muito importante. Consolide os seus saberes fazendo os exercícios e depois nós vamos estudar no capítulo 15 a prosa pré-modernista, certamente Monteiro Lobato, Simões Lopes Neto, Euclides da Cunha, Lima Barreto, que são os outros. Não podemos nos esquecer de que pré significa que é moderno, mas não é ainda totalmente moderno. Está ligado ao século XIX, mas tem coisas modernas. Além disso, moçada, nós temos aí nas próximas semanas a prova do livro. Que livro? Quincas Borba, do Machado de Assis, livro que consta da lista da FUVEST. Vão lendo, apreciem comentários, estudos, tanto na internet em PDF, quanto no próprio YouTube. Tem lá vários professores categorizados, youtubers, que fazem comentários a respeito da obra. Agora veja, nenhum resumo, por melhor que seja, substitui a leitura. A leitura é para você adquirir vocabulário, a leitura é para você adquirir ideias, fazer reflexões e vai por aí afora. A FUVEST sabe disso. Não é para a prova de literatura apenas, é para a prova de redação, para a prova de história, para a prova de matemática, porque a leitura de um texto também faz parte do entendimento da vida. Não tem como fugir disso. Então, trate de ler. Combinado? Tchau, moçada. Bons estudos para vocês.